Ei, YouTube, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E, gente, tô aqui mais uma vez para mais um vídeo no canal. E dessa vez eu queria falar sobre alguns temas. Dentre eles, o primeiro eu tô recebendo algumas mensagens, como eu já falei várias vezes, de vocês contando um pouco do relato de vocês, do que aconteceu em vocês. E eu vou englobar tudo muito em um lugar, sem citar nomes, porque eu acho que não convém. Mas eu quero muito contar sobre relatos além dos meus. E sendo assim, pode ser homem, pode ser mulher, enfim, tanto faz, não vou citar. Mas eu quero contar um pouco desses relatos, porque eu acho que isso pode agregar muito pra quem tá passando por isso. Não escutar uma opinião só minha, mas uma opinião de várias pessoas, né? E uma coisa que, na verdade, eu não vou dizer exatamente os relatos, mas eu quero dizer algumas coisas que eu achei em comum. É que todos já sofreram algum tipo de... Todos não, desculpa, estou falando errado, mas grande parte, grande maioria já me contou, ou às vezes a pessoa até sofreu também, mas não me contou, abusos sexuais. E é realmente, assim, muito triste. Ou grande parte também já viu pornografia, grande parte está sofrendo muito por conta disso. E eu vejo que isso, essa parte, quando leva a gente a uma energia mais... Desculpa eu estar falando tão clara e sincera, mas é que eu quero realmente ser clara e sincera e não levar isso como um tabu, que pra muita gente mas sim uma realidade. De que quando você sofre essas coisas, você se sente a pessoa mais suja do mundo. Quando você vê essas coisas, você se sente a pessoa mais suja do mundo. Você acha que você deve ter vergonha de si mesma, de que você não merece amor, de que você não merece uma pessoa de verdade ao seu lado, que você não merece reciprocidade, que você não merece ter as coisas que você tem ou ser alguém melhor, porque isso aconteceu com você. E eu vi uma frase recentemente que isso me liga muito ao que aconteceu, ao que acontece com várias pessoas que têm o toque, né? De o que as pessoas fazem com você não definem você. O que te define é o que você faz a partir disso. Rafa, como assim? O que ele fez me machucou muito. Sim, eu sei, isso é horrível. É vergonhoso, é uma das coisas mais horrorosas que tem de se passar, claro. Mas, gente, isso não pode definir você. O erro foi dele, você é uma vítima e nem por isso você é incapaz, você é fraco, você é menos que as outras pessoas. Várias pessoas passam por várias coisas ao longo da vida e a diferença entre cada uma delas sobre nível tanto de melhorar, de progredir, de prosperar e de ser alguém melhor, é que elas não deixam que isso definam elas. O que fizeram com você é problema da pessoa. Ai, mas me doeu muito. Eu sei. Dói. Isso é muito doloroso. É vergonhoso. Você se sente menos. Você não consegue reconhecer o valor que você tem. Quando você passa por uma coisa tão ruim assim, você pensa, poxa, acho que é uma coisa muito inconsciente de eu passei por isso, então eu não tenho valor e as pessoas não vão me ver valor também. E que vergonha, como assim eu passei por isso? Como isso aconteceu comigo? E aí você vai colocando assim, se passando num buraco. Não é se você for homem, é mais vergonhoso ainda se, por exemplo, você também foi abusado por um outro homem. Se caso você não for do mesmo gênero, mesmo se você for também, é horrível. Isso é uma coisa que eu vejo que é muito em comum com as pessoas que me mandam mensagens. E é muito triste. Você vê o tanto de pessoa que sofre por isso e o quanto isso te gera traumas e sequelas. De você questionar, chegar a se questionar a sua própria sexualidade, questionar quem você é, quem você sempre foi, por conta de uma pessoa, por conta do que ela te fez. E cara, você é muito valioso, você é muito valioso, independente do que te aconteceu, independente das circunstâncias, independente se isso te afundou completamente e você seguiu numa vida promíscua, sem rumo e entende que por conta disso vieram outros abusos, relacionamentos abusivos, traumas com pai, com mãe, enfim, com qualquer tipo de coisa, ou você optou, usou drogas, coisas nesse sentido.
Tá pesado o assunto? Tá, mas eu quero deixar da forma mais leve possível, porque você é valioso, independente do que você passou. O fato de você reconhecer que o que aconteceu com você foi um erro do outro, e que tudo que você fez foi o seu corpo reagindo, que tudo bem, se agora você for diferente, tá tudo bem. De verdade, tá tudo bem. Entendeu? Não é legal. A pessoa, com certeza, futuramente, vai acontecer coisas com ela que, pra mim, só cabe a Deus decidir o que acontece com essa pessoa. Mas se você não perdoa, se você vive remoendo aquilo, se você vive angustiado com aquilo, se você vive se colocando pra baixo, vive se sendo menos e se sentindo menos, com menos valor, enfim, quem vai ser a pessoa novamente que mais estará perdendo é você. Porque se não teve justiça com essa pessoa ou coisa nesse sentido, você que tá perdendo. Você tá perdendo sua vida, você tá perdendo seu futuro, você tá perdendo a possibilidade de ser alguém diferente todos os dias, de evoluir, de melhorar, de progredir por conta de uma pessoa. Ai, Rafa, você tá falando como se fosse muito fácil. Não, não é fácil. Se fosse fácil, meu amor, ninguém sofria nesse mundo, ninguém precisava de terapeuta, ninguém precisava de nada. Porque é fácil, você não precisa, mas muita gente tem depressão, muita gente acaba, né, por conta da depressão. É triste, mas a gente às vezes tem que lidar com a realidade das coisas. A gente tem que lidar com a realidade dos fatos. A gente tem que viver em verdade. Porque eu acredito muito que o que vai me curar e o que vai me fazer ser a pessoa melhor todos os dias é eu ser realista com o que me aconteceu. Não viver como fosse uma vítima, porque eu acho que a energia mais pesada que você pode trazer pra você mesmo é a de ser vítima. Então isso mais acaba com você do que te ajuda, sabe? De você não se ver capaz de seguir em frente, de você não se ver capaz de conquistar várias coisas, porque você sempre acha que as pessoas têm que fazer por você, que você tá devendo, que as pessoas estão devendo pra você. Você não consegue se olhar com um olhar de alguém admirável. Você não consegue se olhar com um olhar de alguém forte, alguém determinado, alguém que corre atrás do que quer. Você tá sempre se olhando com um olhar de pena, de incapacidade. Então, quando você se vê como uma vítima, você de fato é vítima. Você se olha como um olhar de incapaz. E quando você se olha dessa forma, né? Quando a gente se vê dessa forma, geralmente as outras pessoas também nos vê dessa forma. Então, as outras pessoas, a gente reflete o que a gente acha da gente. Então, se eu acho que eu sou uma vítima do mundo, da sociedade, as pessoas me devem algo, as pessoas me enxergam como uma vítima, né? E elas vão ter pena de mim, elas vão ter dó, elas vão achar que eu não sou capaz de ter as coisas, de fazer as coisas. E muita gente gosta de viver nesse comodismo, né? Não conscientemente, mas inconscientemente, porque é confortável você estar num lugar onde você não precisa entregar muito para as outras pessoas, porque elas sabem que você não é capaz de entregar muito. Só que ao mesmo tempo você tá extraindo, né? Você tá guardando todo o potencial que você tem de ser alguém incrível, de mostrar para o mundo que você é uma pessoa incrível, porque você não quer. É igual quando a gente vê um elefante enorme num circo, né? E a gente sabe que o elefante é super forte. E ele sendo preso por coisas, tipo, bem pequenas, enfim. E a gente eu já vi muito sobre esse ditado, sobre as pessoas, sobre ele não saber a força que ele tem. Que se ele quisesse, ele saia dali tranquilamente. Não há humano que segure ele, né? Ele ia conseguir, só que ele não sabe a força que ele tem, então ele não usa. E é basicamente isso. Você não sabe o poder que você tem, o potencial que você tem, a força que você tem, e você não usa por não saber. Você pode chegar a lugares incríveis. Eu acredito muito que Deus nos fez imagem e semelhança a Ele. Então, Ele fez todo mundo com o mesmo potencial. O que nos difere mesmo, de fato, é que a gente deixa... É como que a gente reage de acordo com o que as pessoas fazem com a gente e como que a gente busca conhecimento, busca as coisas e tem força de vontade, tem querer, porque na vida a gente fica pensando que, eu preciso de motivação, eu preciso disso. E eu sempre falo que
sempre falei isso aqui abertamente, que o que eu falo pra vocês, eu tô falando muito mais pra mim do que pra vocês. Certas partes eu aprendo muito às vezes quando eu tô falando também. Aquilo frisa mais, aquilo fixa mais, sabe? E é isso, tipo, às vezes a gente não sabe o potencial que a gente tem, né? Às vezes a gente acha que a gente é pequeno e que se fulano conseguiu, fulano é bom e a gente precisa de motivação, só que não. Você não precisa de nada externo pra você ser grande, transbordar por dentro. Você só precisa de confiar em você, ter fé, acreditar e fazer, né? O que paralisa a gente mesmo é o medo, mas enquanto a gente tiver medo de fazer as coisas, a gente nunca vai ser alguém diferente, a gente nunca vai conseguir os resultados que a gente quer. Então, uma lição que eu vejo aqui muito valiosa, né, que todos vocês no vídeo que estão me assistindo podem ter, que estão passando por esse momento, é que você é forte, você é uma pessoa extraordinária, Deus tem um propósito enorme pra você. Ele só precisa que você aceite, a gente precisa viver em verdade. E quando a gente fala viver em verdade, é aceitar o que acontece com a gente. Igual eu tava conversando com uma pessoa e ela falou, eu só queria voltar a ser o que eu era antes. E eu falava muito isso quando eu tava tendo crises, enfim. E aí eu penso, hoje em dia, pós tudo que aconteceu, eu jamais quero voltar a ser o que eu era antes. Eu sou muito feliz agora, entendeu? A minha versão de antes jamais alcançaria coisas que eu alcancei, que eu estou alcançando hoje. Fica aí o questionamento. Então, assim, eu sou grata por tudo que me aconteceu, por como eu consegui transformar uma dor em algo bom, né? Fiz do limão uma limonada mesmo e mudei totalmente a minha vida, mudei meus modos, mudei meus atos. Ainda tenho muita coisa pra aprender, ainda tenho muita coisa pra mudar, muita coisa que me incomoda. Mas aos poucos eu tô fazendo. E pra mim é isso que importa. A gente não tem como... Eu não sou perfeita, não tem como ninguém ser perfeito nesse mundo. Não existe isso, né? E até não foi por isso que a gente tá aqui pra crescer, pra evoluir, pra ir melhorando e progredindo cada dia mais. Mas a gente sempre vai ter alguma coisa pra melhorar, pra progredir. E é mais isso o vídeo mesmo, pra você entender que às vezes ele te deixou faltar. Eu digo Deus, ele te deixou faltar, ele te deixou acontecer tudo isso pra que você reconhecesse que você pode ser melhor do que de fato você estava sendo. A gente às vezes aceita muita coisa das outras pessoas, até ter um basta e a gente pensar, eu não preciso mais aceitar isso. E Deus, ele é um Deus maravilhoso, né? Ele te dá o livre-arbítrio de você escolher aceitar estar em lugares onde você quer estar, em aceitar situações e pessoas, fazer com que elas façam o que elas quiserem com você ou não. Ele não te obriga a nada, né? E a gente fica culpando Deus ou culpando as outras pessoas, mas as únicas culpadas perante a isso é a gente. Se a gente não se culpar e se a gente não entender que isso é muito mais parcela nossa e que, em vez de ser vítima, né? Porque vítima, ela não tem força pra mudar. Porque se fazem com ela algo, não é culpa dela. Como é que ela vai mudar se não é culpa dela? Agora, se ela entende que se fizeram é porque ela... mas eu era uma criança, o que aconteceu comigo? Não, tudo bem. Mas como você reage, como isso percurte, acho que é hoje em dia, é sim uma responsabilidade sua, infelizmente. Mesmo que aconteça a tragédia mais horrorosa do mundo, sabe? Seus pais tiveram um acidente de carro e morreram e você tava junto, e aquilo ali te dói muito, até hoje dói, mas você tem que seguir em frente. Se Deus te colocou aqui, você tem um propósito. São palavras fortes, não é fácil o que eu tô dizendo, não é fácil de fazer, não é fácil de falar. Na verdade, falar é fácil. Mas você só vai sair do lugar se você reconhecer que você não é uma vítima, que você é forte, que você vai conseguir. Senão, o mundo é culpado e o mundo que tem que se moldar, só que isso não vai acontecer. E aí você vai entrando cada vez mais num buraco, onde a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é do mundo, a culpa é de Deus, a culpa é de todo mundo, menos sua. E aí você continua no mesmo lugar e não sabe por que as coisas acontecem com você. E aí quando você reconhece que talvez não culpa, sabe? A culpa também é uma coisa pesada, mas que a responsabilidade também é sua. Fica menos pesado e você consegue ter mais força pra correr atrás, sabe?
Então fica aí a dica e que eu tenho seguido pra minha vida e que eu sempre falo no canal. E eu acho que assim, repetir é aquilo que vai mais te levar longe, assim, se repetir, se repetir, se repetir e aquilo vai gerando poder em você, vai tirando aquelas crenças limitantes que você tem, sabe? De que eu não sou capaz, enfim, essas palavras muito ruins que eu não aconselho você a dizer, porque você é sim, você é capaz, você é grande, você é determinado, você é forte. Repita ali todos os dias, olhando pro espelho, que você... palavras positivas sobre si mesmo. Sua vida vai mudar, com certeza. E é esse vídeo, gente. Hoje eu falei muito. Não falei da forma animada como sempre, porque essa semana tá um pouco desafiadora pra mim. Então eu uso como escape também conversar com vocês, falar com vocês. E eu tive uma ideia aqui sobre criar um grupo com quem quiser, né? Vocês coloquem o número aqui embaixo de vocês. Não, na verdade, me chamem no Instagram. Vou colocar meu Instagram aqui de novo. E me mandem o número de vocês. E eu queria criar um grupo, sabe? Uma comunidade com várias pessoas que estão passando pra mesma coisa. Pra elas poderem apoiar uma nas outras e desabafarem. Eu acho que isso pode ser muito legal. E você pode ver que às vezes não é só você que tá passando por isso. E que se um melhorou, o outro também vai. E aí vocês compartilham pensamentos. E eu acho que vai ser super legal. Se vocês toparem, vou deixar meu Instagram aqui embaixo. E vocês me chamam e falam, oi, top participar do grupo. Aí eu vou e adiciono vocês. Inclusive, peço perdão, porque eu no Instagram não acabo não olhando tanto, né? Principalmente durante a semana. Às vezes, no final de semana também fico imersa. Porque tem muita coisa pra fazer de trabalho. Vou começar a faculdade. Então, eu fico muito atolada. E até é pouco que eu tô conseguindo gravar vídeo e terminar tempo, de fato, pra isso. Mas eu não quero abandonar vocês, então acho que o grupo vai ser super legal. Mais dinâmico. Beijo.